Olá, participante, vamos dar início ao Mercado em Foco do mês de julho. Vou apresentar os principais indicadores do mês e depois falo um pouco do resultado dos investimentos dos planos. Bom, iniciando pelos indicadores, o CDI teve uma variação de 0,19 no mês de julho. No ano, uma variação de 1,95%. O destaque, nesses últimos acontecimentos foi a reunião do Copom, foi início do mês de agosto. Ele reduziu a taxa básica de juros de 2,25% para 2%. Acreditamos que ele deve interromper esse processo de redução, parar em 2% para o ano de 2020. Até na ata deu indícios de que ele pararia nesse processo. Para o ano de 2021, o mercado estima uma elevação da taxa Selic no segundo semestre, mas isso vai depender muito do desempenho da economia. O mês de julho ele foi um mês favorável para ativos de risco. No Brasil, nós tivemos alguns destaques positivos, alguns indicadores econômicos positivos, indicadores de atividade econômica, indicadores de produção industrial, vendas de varejo e principalmente o mercado de trabalho formal, divulgado pelo CAGED. Depois de 4 meses de dados negativos de mercado de trabalho, nós tivemos um dado positivo no mês de julho, que foi a criação de 131 mil vagas de emprego. Isso é positivo porque interrompe esse ciclo, essa tendência de queda que a gente viu nos últimos 4 meses, mas ainda muito aquém do cenário aí pré-pandemia. Mas é um cenário positivo, acabou influenciando positivamente os mercados. Em termos de previsão de PIB também foi influenciado, os analistas com esses dados revisaram os dados de PIB para 2020. A princípio, no início da pandemia, a gente lembra que as projeções de PIB chegavam a um número negativo de quase 9%, e depois desses dados, os analistas revisaram a queda do PIB, então o Focus está apresentando uma queda de 5,46% no PIB para 2020. Okay? Em relação ao dólar, o dólar também, em função até desses dados positivos, teve uma redução. No mês de junho, ele tinha fechado 5,46, no mês de julho 5,22. No ano ainda apresenta uma variação muito elevada, 29%. A gente sabe, toda a crise, todo cenário de estresse tem uma corrida para o dólar, uma corrida para o ouro. Então, todas essas incertezas ainda que continuam de atividade econômica, de crescimento, dados fiscais, de ajuste fiscal, também isso influencia também na cotação do dólar. O IPCA teve uma variação de 0,36 no mês de julho. No ano, ele apresenta uma variação de 0,46. O INPC fechou com 0,44 de variação, 0,80 no ano. A gente sabe que, principalmente para o plano BD, essa questão do INPC ser muito elevado em relação ao IPCA acaba prejudicando a maior parcela do fundo, que é a parcela de renda fixa. Os ativos são indexados a IPCA, então quando você tem um INPC, que é o indicador, que é o indexador que corrige a meta atuarial, muito acima, você acaba prejudicando um pouco o segmento de renda fixa. Ao longo do ano, a gente sabe que essa taxa anda muito juntas, então ao longo do ano deve estreitar essa diferença. O IMAB, que ele mede a variação dos títulos a mercados, também teve também apresentou uma melhora significativa no mês de julho, 7,33%, no acumulado do ano 1,68%. O Ibovespa, refletindo todo esse cenário positivo local, também teve uma variação bem expressiva, 8,27%, é o 4º mês aí, de recuperação de variação positiva. No ano ainda está negativo, menos 11,01%, mas boa parte da queda, dos 30% que nós vimos no mês de março, aí, já foi recuperada nesses últimos 4 meses. Em relação ao mercado internacional, os estímulos fiscais que a gente, que os bancos centrais vêm promovendo nas economias tiveram efeito positivo nos mercados. Nos Estados Unidos, apesar desses dados positivos, desse incremento aí de fluxo, o Fed injetando recursos, a questão da Covid ainda é preocupante. Em alguns estados teve avanço aí da epidemia de Covid, em algumas regiões do sul e costa oeste. Isso levou até à interrupção aí do processo de reabertura aí, de alguns estados. Em contrapartida, o Fed já fala em um novo pacote aí de estímulo aos Estados Unidos.
apesar assim de um ano eleitoral, nós vamos ter eleições agora no mês de novembro, né? Então você tem uma briga muito grande entre republicanos e democratas, até que ponto essa ajuda, né, não serviria como, não influenciaria, né, as eleições. Então existe uma briga grande, né, no Congresso americano em relação a esse pacote de estímulos, esse novo pacote de estímulos. Também, como eu já disse, tem eleições lá nos Estados Unidos, né, em novembro. As pesquisas têm apontado uma liderança do Biden, ter ficado ainda mais folgada, né, com essa percepção de que o Trump, né, não tem conseguindo comandar corretamente essa luta contra o coronavírus. A gente sabe que o Biden não é tão pró-mercado, e isso acaba gerando estresse no mercado, né, dúvidas, mas os indicadores econômicos, né, vêm prevalecendo aí para, né, ajuda aí da retomada aí dos mercados, né. Falando ainda do cenário internacional, nós tivemos dados bem robustos da economia chinesa, né, isso com certeza vai, né, contribuir para a recuperação, né, da economia global. Na Europa, tivemos aprovação do Fundo de Recuperação, né, vão injetar mais recursos na economia, mas os dados ainda, né, apresentam números bem ruins, aí, não indicando ainda uma retomada aí da economia, né, europeia. Okay? O índice Dow Jones fechou com uma variação de 2,38% no mês de julho, também o quarto mês aí, né, de recuperação. No ano, uma variação de menos 7,39%. Lembrando, né, que mês de fevereiro e março para o Dow Jones foram os piores meses, né, em mais de décadas. Aí, teve uma variação menos 10, menos 13%, mas boa parte aí do mercado, né, já se recuperou, está negativo, né, menos 7,39%. No Eurostoxx, né, as bolsas europeias realizaram, né, no mês de julho, eu acho que mais em função, né, da divulgação desses dados econômicos, né, que não foram, né, tão positivos. Isso acabou levando o mercado a uma realização. As bolsas caíram 1,85% e no mês ainda uma variação negativa de menos 15,24%. Tá? A bolsa brasileira ainda estava em uma das piores, né, quando a gente compara, né, no mercado internacional, mas, né, com essa variação de julho aí já ficou, né, já melhorou em relação aos seus pares. Okay? Bom, indo para o resultado dos investimentos, começando pelo Plano BD. Plano BD, no mês de julho, teve uma variação positiva da carteira em 0,98, apesar do INPC, né, ter sido maior, como já comentei, né, mas outras carteiras, principalmente de renda variável, né, contribuíram positivamente, né, para o atingimento da meta, contra uma meta de 0,93. Né? Então a gente vem aí numa retomada, né, desde o pior cenário, que foi de março, abril, maio, junho, julho, aí de retomada acima da meta, e é uma tendência a gente, né, para os próximos meses, a gente buscar, né, o mais próximo do atingimento dessa meta atuarial. Quando a gente compara os últimos 12, 24 e 36 meses, nos últimos 12, o plano BD está com uma variação de 7,77 contra uma meta de 8,39, né, afetado principalmente pelo curto prazo. Nos 24 meses, 20,98 contra 17,91, e nos últimos 36 meses, 34% de valorização contra uma meta de 28,95. No plano CV, uma carteira, né, ela é uma carteira que comporta mais risco, né, em relação ao plano BD, então ela tem uma alocação maior, né, em ativos de renda variável, né, estruturados, investimento exterior, fez com que nós atingíssemos uma variação positiva de 2,07 no mês de julho, bem superior à meta, né, de 0,81. Também quarto mês aí, né, de recuperação forte aí. Quando a gente compara 12, 24, 36, nos 12 meses a gente está se aproximando aí da meta atuarial, 6,68 de variação positiva contra 7,57 da meta atuarial. Nos últimos 24 meses, 22,39 contra uma meta de 16,82. E nos últimos 36 meses, 34,96 contra uma meta de 28,65%. Bom, participante, encerro minha participação por aqui. Agradeço muito a atenção de todos. Se cuidem e até o próximo mês.